Olá, bem-vindo a mais um vídeo do tutorial Como fazer crochê. Hoje quero te apresentar uma variação do ponto baixo, o ponto X. Tenho aqui algumas amostras. Primeiro, o ponto baixo normal, aqui no crochê linear. Você consegue ver que aqui ele está no direito, que ele forma esse Vzinho. Aqui ele está no avesso, aqui no direito novamente. Olha só. O ponto baixo é o meu ponto preferido. Ele é muito bonito. E aqui, também no crochê linear, eu tenho duas variações do ponto X. Desse lado, eu tenho o falso ponto X. Você vê que ele já não forma aquele V. Ele forma realmente um X. E desse lado, eu tenho o verdadeiro ponto X. Aqui. O desenho do ponto X, ele fica mais visível no crochê circular. Deixa eu mostrar aqui. Esse é o ponto que eu uso para os meus amigurumis. Veja como ele forma um X certinho. Ele fica com uma peça, fica muito bonita. Aqui eu tenho mais um no crochê no ponto X. E essa aqui está no ponto V. Veja que você consegue ver que não forma um X, ele forma o Vzinho. As duas formas ficam muito bonitas. Você precisa ver aí para você o que vale mais a pena. Tá, mas se as duas peças ficam bonitas, qual a diferença? Além de elas serem de ter o desenho, a diferença no desenho do ponto, essas duas peças têm a mesma receita. E você pode ver que o ponto V fica ligeiramente maior. Porém, o ponto X, a peça é mais estruturada, porque ela está ligeiramente menor. Então, você precisa estudar na sua peça o que você prefere. Um ponto maior, uma peça um pouco maior, uma peça um pouco mais estruturada e com o desenho do V, o desenho do X. Eu escolhi para o meu ateliê o ponto X, que eu gosto mais do resultado do ponto X. Eu acho que a peça fica mais bonita, mas é questão de gosto. Estou aqui com a minha amostra do ponto baixo em V. Eu vou virar a minha peça e vou fazer ponto V. Ponho o ponto, a agulha no ponto, busco lá atrás, tiro e faço. Mas preste atenção na posição da agulha. Olha aqui, busquei lá atrás, a linha passa por cima da agulha e a agulha por baixo da linha. Puxo, novamente a agulha vai passar por baixo da linha. Fecho. Então, no ponto V, a agulha sempre está embaixo da linha. Bem simples, né? Esse é o ponto baixo normal. Agora, no ponto X, deixa eu liberar a minha linha aqui. Eu não gosto de trabalhar com ela puxando. Agora, vou virar. Desse lado, eu vou fazer o que eles chamam de falso ponto X. Então, agora, a minha agulha já está no meu ponto. Ao invés de passar a agulha por baixo da linha, eu vou passar por cima. Apenas nessa primeira passada. Aqui. E agora, a agulha está por baixo. Então, a agulha por cima, a agulha por baixo.
agulha por cima, agulha por baixo, agulha por cima e agulha por baixo, por cima, por baixo. E veja que eu tenho o meu ponto em X. E esse é o falso ponto X. Vou terminar essa carreira para mostrar o verdadeiro ponto X. Agora virei a peça. Novamente, agulha por cima da linha. E agora nessa segunda laçada, a agulha também vai ficar por cima da linha. Pronto. Agulha por cima, agulha por cima. Agulha por cima, agulha por cima. Então, em todas as laçadas, a agulha vai por cima, no verdadeiro ponto X. E o resultado que você tem é o mesmo desenho do ponto falso. Então, qual é a diferença entre o ponto X falso e o ponto X verdadeiro? Apenas o tamanho do ponto. Nesse aqui, a tensão da linha é maior. O ponto fica menor. O ponto X já é um ponto menor, como nós vimos nas coqueches. Olha aqui, eu tenho a mesma quantidade de pontos aqui, 15 pontos para cada amostra. E olha aqui a diferença. Tem a diferença de 1 ponto. É uma diferença pequena, porém é uma diferença. Os 2 pontos X, você sente mais a tensão no teu braço. A mão força mais, tá? Força mais o teu punho. Eu chego a sentir até no ombro, quando eu estou tecendo com o verdadeiro ponto X. O falso ponto X não sinto tanta tensão, sinto mais aqui no braço mesmo. É um ponto a se pensar. Isso, com o tempo, pode te trazer alguns pontos negativos. Então, o ponto X força mais o seu braço. Eu uso para as minhas peças o falso ponto X. Tá? Então, é aquele que eu passo por cima na primeira laçada, por baixo na segunda. Isso aqui, com o tempo, vem natural. Eu nem penso na hora de fazer, só faço, tá? Certo? Olha como a diferença desse ponto para esse ponto. Você vê bem como ele fica menor. Mais uma vez, treine os pontos e veja o que é melhor para você. Se você prefere o ponto V, o falso ponto X ou o ponto X para usar no seu ateliê. Ou depende da peça. Se você precisa de uma peça muito mais estruturada, use o ponto X verdadeiro. Se você gosta do desenho do ponto X, mas não quer forçar tanto o seu braço, tanto a sua mão, use o falso ponto X. Agora, se você não gostou, não quer, não achou interessante o ponto X, continue com o ponto V normal. Ele ainda é o ponto mais bonito do crochê, na minha humilde opinião. É um ponto muito bonito, não é? Olha aqui. E você, já conhecia o ponto X? Sabia que tinha o falso ponto e o verdadeiro ponto X? Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!